Nessa aula, nós vamos então fazer uma introdução à segmentação de imagens e apresentaremos especificamente dois algoritmos. Um algoritmo chamado Intelligent Scissors e uma outra técnica chamada de K-means clustering, que na verdade pode ser utilizada em diversos contextos, em diversas aplicações, quando trabalhamos com dados multidimensionais, mas aqui então nós vamos estar ilustrando a aplicação dessa técnica para segmentação de imagens. Notem que esta é uma introdução, estaremos começando com técnicas bastante simples, mas técnicas que são importantes e características de determinadas estratégias. Mais adiante, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre segmentação de imagens e na continuidade, então, da disciplina, nós passaremos a tratar o contexto de composição, né, de imagens, como, então, fazer blending, fazer misturas de elementos em imagens. Vamos lá. Segmentação de imagem consiste em extrair elementos da imagem, tipicamente elementos que tenham algum significado semântico. Neste caso, por exemplo, nós poderíamos estar interessados em extrair a representação da garota, né, com essa estrutura aí sobre a sua cabeça, tá? Notem que nós estamos utilizando para este exemplo uma das técnicas que nós vamos discutir hoje, numa versão bastante simplificada, e vocês podem perceber, por exemplo, que o outline aqui não é perfeito, né? E aí a gente vai entender por quê. Como eu disse, nós estamos começando com técnicas simples, mas técnicas que vão nos dar, então, uma compreensão de conceitos fundamentais, e aí, ao longo da nossa discussão, nós estaremos, das nossas aulas, nós estaremos avançando em técnicas mais sofisticadas, até o ponto de estarmos trabalhando a nível de subpixels, né? E fazendo, então, extração de elementos considerando opacidade, contribuição a nível de subpixel. Por enquanto, estaremos ainda trabalhando a nível de pixel. Então, vamos lá. Por que nós poderíamos ou estaríamos interessados em fazer segmentação de imagens, segmentação de elementos de imagens? Bem, muito frequentemente estamos interessados em inserir objetos em novas cenas. Por exemplo, observem aqui nesta imagem, nós temos uma faixa de segurança, nós temos aqui uma calçada que também está livre, uma parte do asfalto livre, e a gente pode, então, decidir, por exemplo, modificar essa imagem acrescentando diversos elementos. Notem que eu incluí pessoas sobre a faixa de segurança, incluí um hidrante, pessoas na calçada, um carro, né, pessoas distribuídas também ao longo de várias partes da imagem. Tá? E isso é uma atividade bastante comum, quer dizer, fazer essa alteração, essa edição de cenas é bastante comum, e isso também motiva o contexto que vem a ser de extrema importância para a gente, nós vamos estudar mais adiante ao longo do semestre, que é a questão de forênsica de imagens, ou seja, a análise da autenticidade de imagens. À medida em que as técnicas de composição vão se tornando cada vez mais sofisticadas, né? Torna-se cada vez mais difícil a gente, por meio de apenas inspeção visual, ser capaz de identificar fraudes ou alterações em imagens. E considerando que imagens, fotos, vídeos, né, são frequentemente utilizadas em cortes de justiça para decidir, por exemplo, o destino de pessoas, né, utilizadas como provas, é extremamente importante que a gente disponha de mecanismos capazes de identificar, então,
essas alterações, essas modificações que vêm a ser, então, muitas vezes maldosas. Frequentemente elas não são, as pessoas simplesmente fazem composição e criam técnicas novas, então, para permitir a obtenção de novos efeitos, mas é bastante comum elas serem também utilizadas por pessoas mal intencionadas e que utilizam isso, então, com o objetivo de fraudar, de comprometer outros indivíduos, etc. Nós também estamos interessados em fazer segmentação de imagens, por exemplo, para produzir, digamos, uma foto em que todas as pessoas apareçam bem, né? Considerando, por exemplo, um evento como mostrado aqui, nós temos 4 fotos e observem, por exemplo, que na primeira essa pessoa está distraída, né, olhando para o lado, uma outra pessoa também não está atenta ao momento da foto, outras 2 pessoas aqui também distraídas, e a gente pode, por exemplo, identificar em cada uma delas porções onde as pessoas estão, por exemplo, sorrindo, olhando para a câmera, etc. Então, por exemplo, nós podemos segmentar desta foto esse conjunto de elementos. Aqui nós temos um outro grupo de pessoas que se apresenta bem para o registro. Aqui um outro grupo de indivíduos e aqui, então, por último, mais um grupo. E esses elementos podem ser, então, compostos, produzindo uma imagem que é representativa da cena, do evento, mas é um instante que nunca existiu, né? Então, vejam bem, e notem que é algo extremamente fotorrealístico, algo que numa inspeção visual as pessoas provavelmente diriam, olha, essa é uma foto real, quando na verdade é uma composição, né? Um mosaico obtido então a partir de elementos de diversas fotos. E é por isso que eu chamei a atenção para vocês sobre a importância da forénsica de imagens, porque a gente pode produzir composições como essas, e eventualmente elas podem ser utilizadas em situações, por exemplo, que sugiram que determinada coisa aconteceu ou que não aconteceu, que um indivíduo estava ou não presente em determinada cena, etc. Bom, aqui apenas o mapa, então, de onde vieram as fotos. Naturalmente, tratem essa região aqui também como vermelha, né? Então, obtendo assim um mosaico. E nesse contexto de segmentação de imagens, ou seja, a extração de elementos, de objetos presentes na cena para, muito provavelmente, compô-los em um outro contexto, nós vamos iniciar, então, apresentando uma técnica chamada Intelligent Scissors. E essa é uma técnica bastante interessante, porque ela nos permite, então, fazer a segmentação de um contorno de forma interativa. Então, notem aqui, nós temos uma fotografia e em verde vocês observam, então, um contorno, né? E foi utilizado para extrair, então, a imagem do bezerro junto com uma porção de grama, então, isso para ser composta, então, numa outra imagem. Aqui temos uma segunda fotografia de um leão, e então também segmentado, e mais algum feno junto com ele, e um terceiro animal, então também segmentado. A ideia é que esta técnica que nós vamos descrever em seguida, ela permite que com alguns cliques do mouse a gente consiga então fazer esta segmentação. O resultado, por exemplo, da composição é mostrado aqui. Notem, entretanto, que detalhes como, por exemplo, os pelos do animal, onde a gente esperaria ser capaz de ter uma mistura
com o verde da grama, então acaba não transparecendo assim, né? Essa é uma técnica que segmenta pixels e, portanto, não trata ainda subpixels, conforme eu mencionei. Para fazer um tratamento de estruturas como essa, cabelos, pelos, etc., nós estaremos introduzindo uma outra técnica mais adiante, né, em outra aula, chamada de alpha matting, onde nós conseguimos extrair, então, esses elementos e fazer uma composição, uma nova composição, levando em conta também a cor dos elementos de fundo. Notem que essa técnica de Intelligent Scissors foi a técnica utilizada, então, para fazer a segmentação da garota no início aqui da nossa conversa, da nossa aula, né? Então, tá. A questão é, nós podemos utilizar essa técnica para fazer segmentação, e por que ela é uma técnica? A propósito, essa é uma técnica que foi introduzida já há bastante tempo, né, 26 anos, numa conferência chamada ACM SIGGRAPH, mas ela é uma técnica bastante interessante e nós vamos então estudar o seu funcionamento. Antes, eu vou então apresentar para vocês um demo. Essa técnica está disponível em softwares de edição de imagem, como por exemplo o GIMP, tá? Então, vou buscar aqui vou carregar uma imagem. Então, vou selecionar aqui a imagem do bolo ali, mostrei para vocês. E nós vamos, então, fazer a utilização dessa técnica. Intelligent Scissors tem um ícone de tesoura, né? A tesoura inteligente. Nós vamos, então, selecionar essa opção. E aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, eu quero, digamos, selecionar o bolo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui numa borda, depois eu vou clicando nos elementos próximos de borda. Notem que eu estou fazendo isso com uma certa distância. Vocês perceberam que ele, então, procura seguir o contorno. Aqui ele errou um pouquinho, eu posso, naturalmente, introduzir mais um elemento e fazendo essa correção. E vou clicando, e ele já vai, então, completando esse processo aqui de segmentação por borda, né? Notem que ele está fazendo isso a nível de pixel. Eu poderia seguir aqui o contorno desse plástico, mas quem sabe vou tentar aqui a borda do prato de papelão. Então vamos, quem sabe, tentar fazer isso aqui. Opa, ele errou aqui num ponto, né? A gente vai entender o que ele está fazendo, como que ele está fazendo essas operações. Então vamos lá. A gente vai seguindo aqui, com alguns cliques, então, vou passar aqui também pegando o morango. Notem, a folha do morango não ficou bem, a gente pode, então, fazer um ajuste também de forma interativa, e assim seguimos, então, fazendo este processo de segmentação. Tá, vamos pegar aqui nessa borda. Opa, ainda falta bastante, então vamos acelerar aqui o passo. A gente pode sempre corrigir em algum ponto que não ficou satisfatório, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos corrigir isso aqui, podemos corrigir também essa porção, e aqui, por final, então, eu vou clicar 2 vezes, vou agora clicar sobre o elemento que foi selecionado. Quem sabe, então, agora nós podemos fazer o seguinte, podemos criar aqui uma nova imagem, né? Tem no clipboard ali, então, aqui é a imagem que foi, então, segmentada, a imagem do bolo, né? Segmentada, ok? Então, vocês perceberam que a gente vai se borda e ele vai, então, ajustando. E muito embora eu clique num ponto e no outro, ele não vai fazer uma linha reta entre esses, mas ele vai, de algum modo,
seguir o contorno. E a questão interessante para a gente agora é entender como que esse algoritmo funciona. Então, vamos retornar aos nossos slides. Então, e aqui estávamos e fizemos a segmentação, então, do nosso bolo. Bom, a pergunta que já apresentei há pouco é como que funciona, então, esse algoritmo? Vamos lá. A ideia básica, então, é tratar a imagem como um grafo, onde cada pixel da imagem, e aqui nós temos uma representação com esses círculos vermelhos, cada um deles representando um pixel da imagem. E nós, então, vamos formar um grafo onde existe uma aresta entre cada pixel vizinho, considerando aqui uma vizinhança 8. O que é uma vizinhança 8? Dado um pixel, ele tem, então, 8 vizinhos. Notem que um grid 3x3 tem 9 pixels. Quando eu considero o elemento central, ele passa a ter, então, 8 vizinhos, né? 2 horizontais, 2 na vertical e mais 4 nas duas diagonais. Então, tá. A ideia é que nós vamos agora ligar esses pixels por meio de arestas, onde essas arestas terão, então, algum custo associado, tá? Então, nós em breve estaremos discutindo como calcular esses custos. Mas vamos lá. Suponha, então, que a gente disponha de um mecanismo para calcular o custo entre cada uma dessas arestas aqui. Naturalmente, que depois eu vou tentar encontrar um caminho através desses pixels que minimize o custo desse percorrimento. Então, vamos lá. Tendo essa definição de custos, nós podemos agora, digamos, inicializar um pixel que nós estamos chamando aqui de semente, né? Qualquer um deles é o primeiro elemento no qual eu clico, né? Para começar o processo. E uma vez clicado, o que o algoritmo vai fazer, então, vai construir uma árvore geradora mínima, uma minimum spanning tree, né? E, portanto, definir qual é o menor custo, o menor caminho para, partindo desse pixel aqui que a gente está chamando de semente, atingir todos os demais pixels da imagem. Então, sempre que eu clicar num elemento como esse, num pixel qualquer, né, ele vai, então, agora calcular o custo daquele pixel chegar em todos os demais. Notem que isso é uma operação bastante rápida. Se vocês lembram, então, da disciplina de análise de complexidade de algoritmos, por exemplo, o algoritmo de Kruskal, ele tem um custo que é da ordem de E, onde E é o número de arestas, vezes o log de V, onde V é o número de vértices, né? Então, a gente consegue computar essa árvore geradora mínima, ou Minimum Spanning Tree, MS-Tree, de maneira bastante eficiente. Então tá, quando nós então clicarmos no segundo ponto, né, no segundo pixel, esse será o meu destino. E a ideia então é que o algoritmo vai então utilizar a nossa árvore, né, a nossa árvore geradora de custo mínimo ali, então, para encontrar um caminho que ligue esses elementos. E a partir do próximo clique, este target, o que era o target, passa a ser a semente, o novo clique passa a ser o próximo target, e assim, então, o algoritmo prossegue. Uma pergunta muito importante, então, é como nós vamos definir esses custos. E uma segunda pergunta igualmente importante, então, é como encontrar os caminhos. Bom, a questão já está claro para vocês que nós vamos estar buscando caminhos de custo mínimo e esses, então, serão utilizados para a construção dos contornos, né, que formarão a segmentação que nós buscamos. Vamos, então, entender mais detalhes aí desse processo. Bom,
A ideia, então, é que nós vamos ter custos associados às arestas de pixels vizinhos, e sempre considerando uma vizinhança 8, ou seja, aquela vizinhança que nós já explicamos para vocês, temos um pixel central e aí 8 vizinhos no seu entorno, e nós vamos calcular o custo associado a essas arestas como uma combinação de 3 fatores aqui, né? O que nós vamos chamar de zero crossings. Já vou explicar para vocês o que significa isso precisamente, considerando a magnitude dos gradientes e a orientação dos gradientes em um dado pixel, e considerando os vizinhos para onde eu vou, então, me deslocar, para onde eu vou me mover. Então, vamos lá. Bem, dado um pixel semente, aqui representado, por exemplo, em verde, né, eu já falei, a gente vai estar calculando a MST, e, portanto, o caminho de custo mínimo daquele pixel semente para todos os demais pixels da imagem, e, portanto, quando for selecionado, então, um pixel destino, então, veja, aqui seria o meu pixel semente, e ali o meu pixel objetivo, target, né, destino, o que a gente, quando estiver construindo essa árvore, vai fazer é, na verdade, um apontamento, né, usar, então, links, vetores apontando, então, no caminho de cada um dos pontos no sentido do ponto semente, né, do pixel semente. Então, com isso, a gente consegue fazer, então, esse caminhamento de maneira bastante rápida. E, portanto, já sabemos, então, como que a gente vai fazer essa recuperação, né, de maneira quase instantânea. Bem, a questão é, eu falei que o custo tem 3 componentes, tem 3 termos, né? Vamos retornar aqui, então. Zero crossing, a questão da magnitude dos gradientes e a orientação dos gradientes. Isso, então, encontra-se representado aqui nessa função, uma função de custo, para ir de um pixel P até um pixel Q. Então, partindo de um pixel P semente e tentando chegar num destino, eu vou passar então por diversos pixels Qs. E nós temos então 3 termos, o zero crossing, a questão da magnitude dos gradientes e a direção, a orientação desses gradientes. Cada um deles tem um peso associado, cada um desses termos tem um peso associado. Esses são os pesos definidos pelos autores, eles foram definidos empiricamente, ou seja, experimentalmente. Então vamos ver lá o que é cada um deles. O primeiro termo, o zero crossing, diz respeito ao seguinte: quando eu avaliar a função, por exemplo, partindo aqui de um pixel P e tentando então chegar no seu vizinho Q lá, eu vou acrescentar um custo que é igual a 0 se o laplaciano da imagem I avaliado no pixel Q é 0. E ele é 1 se o laplaciano da imagem não for 0. Bem, o que é mesmo o laplaciano? O laplaciano, pessoal, para lembrá-los, é a derivada segunda com relação a x, no caso, né, de um espaço bidimensional, mais a derivada segunda avaliada com respeito a y. Naturalmente, nós estamos no espaço bidimensional, então consideramos apenas as componentes x e y. Se nós estivéssemos no espaço, então teríamos aqui mais a derivada com relação a z, etc. No nosso contexto, repito, restrito então a um espaço bidimensional. Bem, num contexto discreto aqui das nossas imagens digitais, o laplaciano ele é computado da seguinte forma. Eu tenho, então, avalio aqui o pixel na posição à sua direita, ou seja, coordenada. Estou avaliando o laplaciano, então, na posição xy. Pego o pixel à sua direita, o valor daquele pixel, da sua esquerda, o valor do pixel acima e o valor do pixel abaixo, ou seja, a vizinhança 4 do pixel. Né? Não levo em conta as diagonais aqui. E disso eu subtraio, então,
4 vezes o valor do pixel no qual eu estou aplicando o operador, onde a operação está sendo centrada. Notem, por exemplo, que se eu tenho um valor, uma região constante na imagem, ou seja, todos os pixels são iguais, o valor do Laplaciano é naturalmente zero. Né? Se as variações são muito pequenas, o valor do Laplaciano será muito pequeno. Né? E se houver, por exemplo, uma aresta, o que vai acontecer é que, parte dos pixels estão para um lado da aresta, eventualmente com determinada cor ou intensidade, a outra parte do outro lado e com outras cores ou intensidades, e aí a gente tem então um valor para o Laplaciano que é elevado. Bom, quando então eu estou dizendo que o custo será zero se o Laplaciano for zero, basicamente eu estou querendo dizer o seguinte: vamos favorecer as situações em que não haja o cruzamento de arestas, ou seja, eu não vou atravessar arestas. Se eu quero contornar um objeto, eu vou preservar, vou tentar seguir ao longo da sua aresta e não atravessá-la. E é por isso, então, que nós temos aqui essa expressão chamada de zero crossing, né? Seria o zero ali da função, eu não vou querer atravessar aquela região. Então, novamente, né? Se eu estou numa região de fronteira, eu vou priorizar, então, seguir sem cruzar a aresta. Né? Entretanto, se eu estiver numa região, por exemplo, mais uniforme como essa, muito embora aqui não haja custo, eu não vou querer sair me deslocando a esmo aqui numa região de gradiente zero ou de Laplaciano zero. Eu quero encontrar as regiões que correspondam às bordas, né? Eu tendo a procurar pixels de borda. E é aí, então, que entra a questão do gradiente. Eu vou favorecer, então, pixels que tenham um alto gradiente. Lembrando que o gradiente é o vetor que indica, então, a direção de máxima variação da função naquele ponto. Olha, se eu estou numa região de borda aqui, então atravessar aquela borda é a direção de maior variação, tá? Então, se eu estou numa região constante aqui, tanto o Laplaciano quanto o gradiente serão zero. Se eu estou numa região de borda, o gradiente naturalmente não será zero. Né? Então, a ideia é encontrar um pixel Q cujo gradiente dele, né, é o gradiente desse pixel G, quando dividido pelo máximo gradiente daquela região, e aí eu tenho 1 menos essa expressão, eu quero minimizar essa expressão, e isso vai acontecer quando G for igual ao máximo gradiente daquela região. E o valor de G, então, é obtido pela raiz quadrada dos quadrados, então, das derivadas aqui em relação às direções x e y. Né? Tudo aqui discreto. Então, essa derivada seria, digamos, x, a coordenada, o valor do pixel na posição xy, menos o valor do pixel na posição x menos 1y, e para esse caso aqui, então, com respeito à direção vertical. Isso quer dizer o seguinte, que nós estaremos favorecendo pixels em arestas, ou seja, pixels com um gradiente mais alto. Bom, mas não basta apenas que eu busque aqueles pixels, favoreça aqueles pixels com o gradiente mais alto, mas eu preciso ainda garantir que, ao prosseguir, eu siga, então, esta aresta, né? Eu vá, então, ladeando esta aresta aqui, contornando o elemento que eu gostaria de segmentar. E isso é feito, então, por meio da orientação, cuidando da orientação dos gradientes. Aqui nós temos, para ser mais precisos, uma expressão bastante mais detalhada, mas o que isso aqui significa intuitivamente, a que isso corresponde, é o seguinte: dado
dado um vetor definido, então, por um pixel, o vetor de um pixel Q é um pixel P ou vice-versa, o que nós vamos procurar fazer agora é escolher essa direção, ou seja, indo de um pixel P para um pixel Q, se aquela direção ela for perpendicular ou tão perpendicular quanto possível ao gradiente naquele pixel em questão, né? No gradiente ali no pixel P, de onde eu estou partindo. Então, a ideia é justamente o seguinte, notem, o gradiente é sempre perpendicular, o vetor gradiente é perpendicular à aresta e, portanto, para seguir ao longo da aresta, eu devo, então, buscar uma condição em que o meu caminho siga perpendicular ao gradiente naquele ponto. Ok? Então, quando nós definimos uma função de custo que busca, portanto, não cruzar arestas, favorecer pixels que estejam em uma aresta e favorecer deslocamentos que sejam perpendiculares ao gradiente naquele ponto, ou seja, perpendiculares à aresta, a gente então consegue fazer o tipo de segmentação que nós mostramos para vocês no demo e, portanto, implementar uma solução para auxiliar a segmentação de elementos de forma interativa. Okay? Então, mais uma vez agora mostrando os elementos, notem, aqui com um conjunto de cliques a gente consegue então fazer a segmentação das partes desejadas e depois então fazer a composição desses elementos em mais uma imagem. Tá? Conforme eu mencionei para vocês, a escolha do algoritmo de Intelligent Scissors se deve, então, às suas características, né? São bastante interessantes, é um algoritmo que usa essa noção de uma função a ser otimizada para resolver um problema em imagens. E isso é algo recorrente, né? É uma estratégia bastante importante, bastante frequente, e nós vamos voltar, então, a utilizar isso no futuro. Em breve, na nossa próxima aula, nós estaremos discutindo o uso de Graph Cuts para fazer, então, segmentação de imagens. E, mais uma vez, estaremos, então, utilizando algoritmos de otimização. Nesse momento, então, nós vamos passar a uma outra estratégia para fazer segmentação em imagens e que se caracteriza por fazer, então, segmentação por agrupamentos, por clusterização. Tá? Isso é extremamente útil em contexto de segmentação em espaços de alta dimensionalidade. Nós vamos estar introduzindo aqui o algoritmo de K-means. Notem que ele é utilizado para fazer segmentação em espaços de alta dimensionalidade, sendo bastante efetivo para isso, né? E nós vamos estar utilizando no contexto, então, de segmentação de imagens. Então, vamos lá. Como é que funciona essa ideia de segmentação por clusterização, por agrupamento? Primeiro, a gente precisa definir o que é o nosso espaço de características, ou nosso espaço de propriedades, ou feature space. A gente, no contexto desta aplicação, vai utilizar, então, os conteúdos, os valores de grupos de pixels. Assim, considerem, por exemplo, uma imagem colorida aqui mostrada, e para cada um dos pixels indicados, nós temos uma representação das triplas RGB associadas a estes pixels. Nós podemos, então, utilizar esses valores de R, G e B para mapear os pixels em um espaço tridimensional, né? Então, um espaço de cores aqui RGB, onde cada pontinho aqui representa, então, uma tripla associada às cores de um dos pixels da imagem. Notem, portanto,
que nós podemos agrupar elementos semelhantes, porque eles, digamos, se eu tenho porções do pelo aqui próximas, elas provavelmente terão cores próximas, mas eu também venho a ter elementos mais distantes que eventualmente se assemelham em cor a, por exemplo, os pelos aqui da cabeça do panda, né? E pelos, por exemplo, na barriga do panda. Isso vai permitir, então, que eu gere agrupamentos. Este tipo de agrupamento ou clusterização, entretanto, ela acontece apenas baseado na similaridade desses atributos, né? Ela é dita, então, uma segmentação não contextual. Tá? Nós podemos obter uma segmentação contextual, ou seja, aquela que leva em conta também a proximidade daqueles elementos espacialmente aqui no nosso contexto. Para isso, nós podemos, por exemplo, incluir os valores das coordenadas x e y, além de simplesmente os valores de R, G e B. Notem, entretanto, que o nosso espaço se tornaria um espaço com 5 dimensões e de difícil visualização aqui. Então, para ilustrar esse conceito de segmentação contextual, eu vou então substituir a imagem por uma imagem em tons de cinza, e aí agora temos apenas um único valor de intensidade. Podemos atribuir agora valores para as coordenadas do pixel, além da sua intensidade, e ainda representar isso no espaço tridimensional. E assim, nós podemos agora mapear os valores de pixels para esse espaço, tá? E podemos, então, considerar que isto vai garantir que não apenas o valor daquela propriedade, no caso aqui, intensidade, mas também a sua posição, a sua proximidade no espaço, definam a obtenção dos clusters. Tá? E esta é a noção fundamental por trás de qualquer mecanismo de segmentação por clusterização, por agrupamento. Então, vejam que agora nós temos aqui representadas, digamos, a orelha do urso panda, que tem vários elementos, vários pixels pretos, e nós temos aqui uma região próxima ao olho, que também tem vários pixels pretos. Elas são mapeadas, por exemplo, com o mesmo valor de intensidade, digamos, aqueles pixels, entretanto, suas coordenadas x e y são diferentes e, por isso, a gente vai conseguir, então, fazer o que nós chamamos de uma segmentação contextual. Ok, então tá. Entendendo o funcionamento, a ideia fundamental por trás desses processos de clusterização, nós podemos agora introduzir o algoritmo de K-means, tá? Para fazer justamente clusterização, e ele vai funcionar, e ele funciona, né, em espaços de dimensões arbitrárias. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir o número de clusters, nós vamos chamar aqui de K, a serem gerados. Tá? Então, isto precisa ser informado aí pelo usuário. Então, vamos lá. Então, suponha que os elementos aqui mostrados em cinza representem as amostras que eu tenho, os dados que eu tenho, no espaço n-dimensional, no espaço de dimensão arbitrária. Bom, nós vamos agora, randomicamente, inicializar K centros, né? K pontos nesse espaço, esses são K, porque a gente espera obter, então, K clusters, isso foi indicado. Estes elementos, estes centros, não guardam relação com os objetos originais, eles representam apenas uma posição, cada um deles representa uma posição nesse espaço, né, n-dimensional. E aí nós vamos fazer agora, vamos iterar com o seguinte procedimento. Para cada ponto
originário aqui, o ponto presente no espaço, a gente vai encontrar o centro mais próximo dele e vai, então, atribuir este elemento, né, esse dado ao cluster definido pelo centro em questão. Então, aqui temos, no caso, o centro vermelho, apenas um elemento, o centro em verde aqui acabou nesse estágio, então, contendo 6 elementos, e o azul 5. Notem que o que nós estamos fazendo aqui é uma divisão do espaço levando em conta esses centros. Acabamos de construir um diagrama de Voronoi. Né? Então tá. Bom, uma vez que nós encontramos um conjunto de elementos e associamos isso a um projeto de cluster, o que nós vamos fazer agora é redefinir a posição dos centros como sendo o centroide, né, do conjunto de elementos que foram, então, atribuídos àquele projeto de cluster. Então, vamos lá. Uma vez que tenhamos esses elementos, nós vamos agora calcular a média aritmética das coordenadas desses elementos, e isso vai definir a nova posição do centro. Fazemos isso para todos os centros e repetimos o processo. Agora vamos buscar novamente quais são os elementos mais próximos de cada um desses novos centros, e com isso nós vamos estar redefinindo os clusters. Tá? Estamos redefinindo aqui o nosso diagrama de Voronoi. Bom, e a gente vai executar esse processo com um certo número de passos, eventualmente isso aí vai convergir, ele sempre converge para alguma solução, não necessariamente para a solução que representa o mínimo global da função objetivo. Tá? Mas ele sempre converge. Bem, vamos ver então como que seria isso com mais um exemplo. Considerem, por exemplo, essa configuração onde nós temos no espaço aqui qualquer, de dimensão qualquer, e vocês podem imaginar isso como sendo uma projeção dos elementos daquele espaço aqui no plano, mas, por simplicidade, né, a gente considera, digamos, para esse exemplo, que estamos diretamente trabalhando no plano. Vamos inicializar, então, digamos, 5 centros. Notem que as posições desses elementos ou as posições são definidas randomicamente, e a gente, então, vai começar esse processo de iteração. Então, notem, o diagrama de Voronoi, então, já define aqui quem será atribuído a cada um dos clusters. Depois disso, então, nós vamos mover os centros para o centroide daquele conjunto de dados e seguimos, então, iterando. Ok? Vocês já devem ter percebido que este algoritmo, então, ele possui algumas limitações, nós vamos vê-las em breve, mas antes vamos, então, considerar aqui um exemplo. Né? Suponha que eu disponha de uma imagem e eu resolva, então, criar um processo de clusterização, de segmentação, usando, então, 4 elementos, 4 componentes. Bom, considerando aqui a imagem, nós podemos imaginar que, apesar da riqueza de cores que existe numa imagem, mas quando restrito a apenas 4 clusters, nós vamos ter que, de algum modo, né, quantizar, atribuir essas cores a apenas 4 grupos. E aí nós vemos, por exemplo, a camiseta é escura, o cabelo também é escuro, sobrancelha, cor dos olhos, então provavelmente isso aqui deva caracterizar um cluster, dado que eu tenho apenas um número muito reduzido de clusters a produzir. Notem, se eu aumentar o número de clusters, naturalmente, no limite, né, a gente vai poder convergir até para um cluster por pixel e aí manter as cores originais da imagem. Mas no nosso exemplo aqui, vamos fazer isso, então, utilizando apenas 4 clusters. Então, de novo, temos certamente aqui uma grande região de fundo
tem uma cor também bastante característica. Uma outra região com grande número de pixels é a região do rosto, mas notem que nós temos aqui diferenças de shading, né? de iluminação numa parte do rosto, que está mais iluminada, numa outra menos iluminada, e nós também temos outros elementos aqui para serem clusterizados. Então, vamos ver o que o algoritmo de K-means produziria, então, nesse contexto de tratar as cores aí, né, RGB, os atributos, então, como valores nesse espaço tridimensional. Então, notem que nós temos, de fato, a camiseta, cabelo, né, sobrancelha, olhos no mesmo agrupamento, inclusive uma parte sombreada aqui abaixo do queixo acabou também sendo tratada mais escura relativamente que os demais elementos. Nós temos a parede, que caracterizando também um novo cluster, e aí nós temos cores aqui, né, e tons que caracterizam um certo grupo, né? E o outro lado da face, junto com outros elementos aqui, foram agrupados como o quarto cluster. Né? Notem, usei um número bastante reduzido, então, para ilustrar o que se passa, então, nesse contexto. Ok. Então, o algoritmo de K-means, ele naturalmente tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Naturalmente, como pontos positivos, ele tem a sua simplicidade, vocês viram como é extremamente fácil codificar, implementar esse algoritmo, e ele é extremamente fácil, rápido para executar. Bom, ele tem, entretanto, vários pontos fracos. O primeiro deles é como que eu escolho, então, o número de clusters a utilizar? Se eu disponho, então, se eu conheço os meus dados, e a gente mostrou aqui alguns exemplos simples, nós podemos usar essa informação como dica. Mas quando a gente está trabalhando com espaços de alta dimensionalidade, e aí eu já estou falando do uso do K-means num contexto mais geral, né? Fica difícil escolher esse valor de K. Eu posso não ter, então, nenhuma indicação de que valor escolher. Bom, ele é bastante sensível, como vocês já puderam perceber, às posições iniciais dos centros e também é bastante sensível à ocorrência de outliers. Né? Então, considerem, por exemplo, a representação aqui mostrada. Visualmente, é bem provável que vocês digam que este conjunto de elementos aqui caracteriza um cluster. Aqui nós teríamos um segundo cluster, e esse elemento é simplesmente um outlier. Mas, como todos estão no mesmo espaço, dependendo da posição dos centros, né, suponha os centros foram definidos aqui nessas localizações indicadas por essas pequenas cruzes vermelhas, o que vai acontecer é que o processo, então, vai definir estes elementos como fazendo parte de um cluster e este outro grupo de elementos fazendo parte do segundo cluster, inclusive contendo um outlier. Bom, outra questão é que como a definição de quem pertence a cada cluster depende da distância euclidiana, né, daquele elemento ao centro do cluster, vocês podem, então, imaginar aí trabalhando, então, com uma hiperesfera, né? Então, a distância, ela é radial, né? Não é isotrópica, não vai fazer diferença se está numa direção ou noutra, o que importa é a distância euclidiana entre esses dois elementos aí, ou seja, o centro e o dado especificamente. O que vai acontecer é que ele tende a detectar clusters esféricos, né? Então, por exemplo, mais aqui uma representação, uma ilustração, onde, digamos, nós tenhamos dois clusters,
um mais interno e um outro aqui em forma de uma concha, ele de certo modo envolve o outro. Se os centros forem arbitrados nas localizações aí mostradas, o que a gente vai ter, naturalmente, é não a segmentação que mencionamos há pouco, mas uma outra segmentação como mostrada aqui nessa ilustração. Ok? Então, e o algoritmo, ele pode convergir para um mínimo local, né? Conforme eu mencionei, ele sempre converge, mas ele não necessariamente converge para um mínimo global. Esta breve aula de hoje, esse breve encontro, ele serviu então, teve como objetivos introduzi-los aos fundamentos de segmentação de imagens, e para isso então nós apresentamos dois algoritmos. Um chamado Intelligent Scissors, que se baseia no uso de otimização, né? É uma técnica bastante inteligente, apesar de ter as suas limitações, no sentido de que faz segmentação a nível de pixel, e a gente viu que isso tende a introduzir artefatos nas bordas, né? Ao longo da disciplina nós vamos estar melhorando, então, sofisticando o tratamento dos algoritmos para essas regiões de bordas. E também apresentamos o algoritmo de K-means, utilizado então, né, para clusterização. E isso, conforme eu mencionei, pode ser utilizado em espaços de dimensões arbitrárias. No nosso contexto específico, utilizamos então para fazer clustering, utilizando os atributos de cor de imagens. A gente viu também que esse algoritmo ele tem diversas limitações. O próprio processo de clusterização de imagens não é ideal, né? Existem de segmentação não é ideal, existem algoritmos que serão ainda vistos por vocês que são muito mais efetivos que esse, mas o algoritmo de K-means é um algoritmo também clássico, muito importante, com diversas aplicações, então, em manipulação de conjuntos de dados em altas dimensionalidades, né, Big Data, etc.